Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares na área, língua portuguesa continuando, subindo degraus, naquele processo passo a passo. Agora, nosso foco é divisão silábica. Alexandre, diga-me, mas vai me dizer que eu vou precisar de divisão silábica? Sim, porque depois, se você não souber legal divisão silábica, você vai errar em acentuação, você vai errar em translineação, que você vai entender daqui a pouco o que é. Então pode parar de fazer corpo mole, assistir o bloco todinho, senão você vai dar mole. Primeiro passo. Para eu fazer uma boa divisão silábica, eu tenho que entender o que é uma sílaba. Sílaba é um conjunto de fonemas que, ó, você solta num impulso só expiratório. Por exemplo, quando você fala boi, você não fala boi. Ah, boi, boi. Não, você fala num impulso só. Boi, sol, mar. Então, se é um impulso só existe uma sílaba. É diferente, por exemplo, de luz. Você não fala luz. Olha, encontrei luz. Não, aí seria luz, né? Luz, que não é o caso. Encontrei luz. Então, se você soltou dois impulsos, são duas sílabas. Então, vou até botar aqui o número para não ter dúvida do que a gente está fazendo, tá? Então, aqui são duas sílabas. Em boi, apenas uma. Em ritmo, a mesma coisa. Ritmo. Depois eu vou falar sobre o Tzinho de tatu aqui, tá? Fique tranquilo. Então, aqui, ó, também, se foram dois impulsos, não há dúvida, são duas sílabas. E se fosse lâmpada? Lâmpada. Repare, são três sílabas, porque foram três impulsos. E por aí vai, ok? Então, sílaba, acredito eu, que poucas dúvidas haverá. Aí, continuando o procedimento, acompanhe comigo. Divisão silábica, mesma coisa. Alexandre, para eu dividir silabicamente uma palavra, eu preciso de quê? Ó, você precisa saber como é que se pronuncia a palavra. Ah, Alexandre, mas e se eu pronunciar a palavra de forma equivocada? Vai dar rolo, não há dúvida. Você, então, por isso, tem de enriquecer o seu vocabulário para que não gere desconforto. Porque se você, por exemplo, disser, ó, o verbo ficou subentendido, você vai dividir subentendido, que na verdade não é subentendido, é subentendido. Alexandre, eu não entendi, já vou falar sobre isso. Então, o primeiro passo é o seguinte, vamos passo a passo. Divisão silábica. Ela é feita por meio de soletração, de pronúncia. Do jeito que você pronunciar a palavra, do. Você vai dividir. Se não souber a pronúncia, vai errar na divisão. Simples assim. Então aqui, por exemplo, bisavô, bisneto, subagência e pacto. Antes de eu fazer o problema, concentre aqui comigo. Então deixe-me repetir. Quando eu falo Alexandre, do jeito que eu pronunciei, eu dividi. Vou repetir. Se você errar na pronúncia, vai dar mole na divisão. O macetinho bom pra caramba é o seguinte. Concentre. Deixe-me apagar aqui, Alexandre. Deixe-me colocar duas palavras quaisquer. Mas só mais umazinha para você entender aqui. Vou botar aqui uma palavra que eu ouço demais, neguinho dando mole no dia a dia. Essa daqui, ó. Vou botar duas. Eu não posso falar a palavra agora, né? Senão vai perder a graça. Tá? Eu não vou pronunciar a palavra. Vou deixar ali paradinha. Então, concentre no que o amigo vai lhe dizer. Preste atenção. As palavras que trazem consigo, repare, o prefixo, no caso ali, o prefixo é o bis. Prefixo é um afixo, né? Afixo pode ser o prefixo ou o sufixo. Prefixo é aquela partezinha que a gente coloca antes da palavra. O sufixo, ao contrário, é aquele pedacinho que você vai acrescentar depois, como bis, de bisavô, um prefixo, e como felizmente o mente, o sufixo. Ok.
Repare o seguinte, quando a palavra trouxer consigo o prefixo, para eu fazer a divisão silábica, eu tenho de ver se depois do prefixo vem vogal ou consoante. Repare, se vier uma vogal, você tem de pegar a consoante do prefixo e associar essa consoante à vogal, fazendo uma sílaba. Bisavô e não bisavô, ok? Veio vogal, você pega a consoante do prefixo e associa essa vogal, fazendo a tal sílaba. Um detalhe que não pode passar despercebido, qual é? Na língua portuguesa, preste atenção nisso, não existe sílaba sem vogal, hein? Não existe uma sílaba formada apenas por consoante, isso não existe. Existe na língua portuguesa assim, repare, consoante não seguida de vogal. Inclusive, quando você vir uma consoante não seguida de vogal, essa consoante sempre fica na sílaba anterior. Você pode até já colocar isso no papel. Eu coloquei já na apostila, mas tudo é bom escrever mais uma vez. Quanto mais você escreve, menos chance você tem de errar, ok? Aí, legal. Agora, Alexandre, repare só. E se vier depois do prefixo uma consoante? Mole, mole. Aí você pega todo o prefixo e afasta. Não associa, repare, a sílaba posterior. Por isso você fala bisneto. Repare um detalhe. Usando a mesma linha de raciocínio. Concentre. Nesta palavra, o sub aqui, ó, é o prefixo. Repare que depois do prefixo vem a vogal. Se vem a vogal, você não vai afastar todo o prefixo. Você não vai falar suboficial. Você vai pegar a consoante do prefixo e vai juntar, repare, a vogal, no caso da palavra. Então, por isso, vai dar rolo hoje no quartel. Sabe quem está aí de plantão? É o Ih, saiu feio aqui, né? Suboficial Pereira. É o suboficial Pereira e não o suboficial, como eu ouço demais. Percebeu? Então, cuidado, que nem tudo que reluz é oiro, hein? Então, outra palavrinha aqui só para tirar uma ondinha. Apaguei, você já tem aí isso registrado, né? Vou botar uma outra só para você entender, para fazer uma analogia. Analogia é importante. Sempre eu vou olhando aqui meu tempo. Concentre só. Aqui, ó. Essa daqui. O verbo. Beleza, fiz o verbo. Peraí, deixa eu apertar a criança aqui que ela tá gritando pra caramba. Olha só. Prefixo é sub. Prefixo é sub. Depois do prefixo, não vem mais uma vogal. Agora tá vindo consoante. Se tá vindo consoante, repare, eu não vou mais juntar, eu vou separar todo o prefixo. Então, por isso, você vai sublinhar o termo em destaque. Sublinhar e não sublinhar, como eu ouço demais. Existe aí uma corrente que já admite sublinhar, mas admitir e ser são coisas diferentes. Vamos nos prender a um padrão. Porque se você ficar preso a um montão de especificidade, João, Antônio, por consagração de uso já admitem, aí vai dar rolo, né, meu? Daqui a pouco a gente tá falando problema e Flamengo. Tá me entendendo ou não? Tá? Começa a admitir muito, vai dar rolo. Então, devagar com andou. Aí voltei, beleza. Agora repare, sub. É o prefixo. Se depois do prefixo, repito, vier a vogal, você vai pegar a consoante do prefixo e associar a vogal. É por isso que esta não é a subagência do banco tal em São Paulo. Não. Não é a subagência, é a subagência. Alexandre, diga-me, pô, mas